Capítulo 7. O Sol da Noite. Johann Hans Staden comunica que fora convidado pela redação do Vespertino a retornar ao Brasil. A nova missão será cobrir os acontecimentos nas frentes de batalhas da guerra. Pelas informações confidenciais que continua a receber, o estado de beligerância será maior do que o inicialmente previsto. A preparação e o adestramento do invasor para enfrentar os aliados foram longa e criteriosamente planejados. É sabido na chefia da redação que o pai da universitária conhece bem a topografia da região contenciosa, palco do conflito bélico em andamento. Johann confirma à direção da empresa o interesse em voltar. Pondera quanto à possibilidade de conciliar a conclusão dos estudos da filha, que não levará mais de 90 dias, portanto, em princípio do ano que se segue. Certamente nessa ocasião estarão prontos. A notícia não poderia ter sido mais agradável para Sheila, completando o maravilhoso dia que tivera. Johann também está feliz em ver a transformação que se processara no semblante de Caioa. Lentamente, os dias se sucedem e Sheila se prepara para os exames finais da faculdade. Intensifica as pesquisas em preparação ao trabalho de monografia. Participa com entusiasmo e alegria dos festejos da turma. Procura valorizar cada hora, cada minuto, cada importante segundo daqueles momentos dos quais certamente sentirá saudades. Os encontros de confraternização, as conversas amenas de entretenimento que mantém com frequência. Todos empolgados pela conquista dos justos sucessos a que se fazem merecedores. O último encontro para a elaboração da monografia do grupo que devem apresentar. Fica acertado entre eles, em grupo de 6 alunos. A discussão e a entrega dos trabalhos se darão na casa da Gracier Christiane, com concordância unânime e imediata dos colegas. Cada um leva o material de estudo que julga necessário para contribuir com a valorização do trabalho em avançada pesquisa de ciência, explosiva em conquistas e novidades. Christiane é eleita coordenadora dos trabalhos e Sheila a relatora, função que desempenha com esmerado capricho. Ao final da tarefa, Maîtresse Désirée, mãe de Christiane, serve aos estudantes em contenção reforçado chá de ervas aromáticas com bolinhos finos e deliciosas tortas. Não deixa faltar qualquer coisa durante a jornada de estudos, com a intenção de mantê-los ainda mais concentrados e estimulados. Nesse ambiente de respeito, apreço recíproco, bem-querer e contagiante clima de fraternidade, ao término da tarefa, um a um se despede e sai. Sheila permanece, a pedido de Maîtresse Désirée. Amiga íntima de Christiane, reside próxima. Maîtresse, Sheila chama atenção para si, faz pausa e continua. Saiba, senhora, que ando com meu coração corroído pela saudade, não obstante o calor das manifestações de apreço com que tenho sido distinguida por pessoas tão generosas. Penso que em breve aliviarei minha pobre alma. Hei de rever as pessoas queridas que deixei em casa. As amigas se entreolham, expectantes. Mas eu estou certa que sentirei muita saudade da senhora e outros bons corações que aprendi a admirar e a amar aqui em Paris. Faz uma carinha diferente, sem que se consiga decifrar. Só em pensar, eu sinto uma dorzinha aqui dentro do peito. Christiane está ao lado. A mãe da amiga reorganiza a copa. Désirée para com a arrumação. Coloca-se à frente de Sheila. Pega suas mãos com a palma voltada para fora em delicada ternura materna. Leva-as ao seu seio de Madonna e diz: Passionné? Sheila sorri francamente. Abraça a mãe da amiga e responde: Não, não, mademoiselle. E todas sorriem ao mesmo tempo. Isso pode ser um luxo a qual ainda não me vejo inclinada a me conceder, pelo menos por enquanto. Minha mãe é quem se apaixonou. Contou-me numa tarde quente. Desvia o olhar, respira fundo e completa. E morreu apaixonada.
As três se abraçam por longos segundos. Assentam-se. Mademoiselle na cabeceira da mesa, onde as jovens estudaram e tomaram lanche. Cristiane e Sheila, uma à frente da outra, quase à ponta da mesma mesa. Sheila rompe o silêncio que a mãe e filha fazem. Sorri, e sorri para as amigas em alegre e ingênua alegria. Logo depois, inquirida com franqueza pelas amigas, a pedido prossegue. Narra, à medida dos interesses de suas interlocutoras, os episódios da personalidade de uma criatura simples, nativa do centro meridional da América do Sul, sua mãezinha querida. Sim, ela deu a vida por mim. Foi barbaramente assassinada aos 19 anos de idade, poucos dias antes de completar 20. O interesse aumenta com o comentário e a pergunta de Cristiane. Eu gostaria muito de tê-la conhecido, saber o que fazia, o que pensava. Quem foi ela? Pergunta a mãe de Cristiane em ardente curiosidade. Minha mãe foi neta do cacique Caioas, da nação dos Guaranis, habitantes do centro meridional da América do Sul. Deve ter se casado cedo, dizem que os índios se casam muito cedo. Sim, é verdade. Ela conheceu meu pai aos 13 anos, quando ele estava a serviço da redação, em trabalho de pesquisa na selva, e foi conviver com os Guaranis, a fim de aprender alguma coisa e fornecer os elementos necessários e suficientes à edição de importante matéria à redação. Que lindo! Admira-se Cristiane. Meu pai, jovem e robusto, contava com 23 anos quando a conheceu. Tenho conhecimento de que ele chegou com a família da Alemanha aos 11, estimulados pela imigração feita pelo imperador Dom Pedro I e sua mulher, a arquiduquesa austríaca e imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. Uma das primeiras incentivadoras da ideia sobre imigrantes, logo após a independência do Brasil, com a finalidade de povoar e integrar o Brasil independente. As amigas mantêm o interesse. Logo que minha mãe, a jovem e belíssima Juraci, avistou o alemão, não teve dúvidas, elegendo-o. Consideramo-nos um povo livre e procuramos manter sem vaidade nossas tradições, entre as quais essa continua em vigor. As mulheres de nossa tribo continuam a eleger o companheiro. O que acham disso? É bom? Oui, oui, respondem as duas, mãe e filha, simultaneamente, erguendo-se levemente da mesa, como se fossem se levantar, antes mesmo da pergunta ser concluída. Desejam detalhes sobre o pai de Sheila. Sim, meu pai partiu da aldeia 2 meses depois. Levou abundante material informativo sobre os Guaranis, deixando grávida minha mãe, a encantadora e adorável Juraci. As damas se entreolham, silenciosas, enquanto a visitante prossegue sorridente. E como diz Mademoiselle Désirée, passionnée, é verdade, completamente apaixonada. Tempos depois, ao voltar à aldeia, meu pai ficou pasmo. Mas ele abandonou? Não, nunca. Com esta cara e este cabelo? Ele sempre encontrava motivo para retornar com frequência à aldeia, a léguas e léguas distante do assentamento alemão. E todas as vezes que voltava, Caioa agarrava-o pelas pernas, e ele custava livrar-se dela. Acho que continua assim até hoje. As anfitriãs riem gostosamente. Somente depois da tragédia vim a conhecer a família do meu pai, meus avós e minhas tias, tornando-me, mais tarde, alvo de interesse exótico no assentamento. Em idas e vindas entre a aldeia e o assentamento, me deram muita atenção, carinho e principalmente educação. Preocupação sempre manifestada por meu pai. Minhas generosas tias e minha adorável avó me trataram como uma filha de suas almas. Mademoiselle, como se desejasse tomar um fôlego, discreta, porém curiosa, levanta-se. Requenta o chá, serve as moças com bolinhos. Assenta-se novamente na cadeira. A estudante percebe o respeitoso interesse demonstrado e prossegue a narrativa. No trágico dia, minha mãe vinha me carregando nas costas,
como é comum entre os guaranis. Estávamos na selva, víamos de longe. À nossa frente iam minha tia Jandira, sua irmã e os meninos Urubatã, de 11 anos, e Guaraci, de 10 na época. O marido de minha tia Jandira, o Biratã, e atrás minha avó, um pouco à frente do genro. Vínhamos de longas caminhadas. Vínhamos do Muborixá. À tardinha, quando fomos atacados pelos encomendadores e alguns guaranis que os acompanhavam. Esses guaranis ingênuos vinham de longe, de outro lado da fronteira, acompanhando os homens perversos que os escravizavam. Acompanhavam-os também uma alcateia de ferozes caçadores. Cristiane fez uma expressão um tanto interrogativa, maneando a cabeça. E o que são encomendadores? Sem qualquer afetação, com a simplicidade que lhe é peculiar, Sheila responde solícita. Encomendadores são homens perversos contratados para aprisionar negros e índios encontrados na floresta da região e conduzi-los à escravidão. Estávamos em reduzido e indefeso grupo na circunstância da emboscada. Contávamos apenas com um homem, o pai dos meus primos, que nos acompanhavam. Sheila baixa a cabeça como a recordar os tristes episódios. Tenta evitá-los, mas continua. Os malfeitores chegaram com os cães nos cercando. Atiravam sem, contudo, atingir ou ferir alguém. Esse não era o interesse deles. Mas depois de fazer os índios prisioneiros, principalmente os mais idosos, como minha avó, e as crianças da primeira infância, eram impiedosamente assassinados, considerados inválidos ao comércio desejado. Aprisionaram meu tio, meus primos, minha tia e minha mãe. Sentaram minha avó com as mãos amarradas. Colocaram-me no colo dela, de modo a utilizar apenas uma bala do mosquetão, como diziam, a fim de economizar munição. Falavam zombeteiros com indisfarçável ironia. Um projétil mata as duas, a criança e a velha. Apesar de minha avó não ser idosa, não ser tão idosa assim como eles diziam, escarneciam em perversa crueldade. A jovem olha ao longe e prossegue. Um dos encomendadores, um homem grande, magro, pele queimada, exalando desagradável cheiro. A narradora se arrepia com as horríveis lembranças e volta ao assunto. Roupas rotas, esquisitas. Faz uma breve pausa. Lembro-me como se fosse hoje, embora me esforce para esquecer definitivamente aquela tarde. Trajavam as roupas molhadas e coladas ao corpo, ao que parecia encharcados de suor. O grandalhão puxava ligeiramente de uma perna. Talvez fosse o chefe do bando. Mirou-nos a certa distância e disparou a arma. Nisso, minha mãe, que tinha as mãos atadas, pulou no impulso vigoroso e inesperado entre o atirador e nós, os alvos. Foi atingida no tórax pelos projéteis fragmentados com grande quantidade de pólvora. De repente, num olhar espantado e esgazeado, sem entendermos, saíram correndo em desorganizada disparada. Tomaram rumo diverso, desaparecendo na selva. Abandonaram peças de armadilha, peças de metais esquisitas e até o mosquetão, sem conhecermos o repentino desespero e apavoramento de que passaram a ser possuídos. Uma nuvem negra, baixa e imensa, cobria vasta região da floresta, mantendo a selva em densa escuridão. Nesse instante, surgiram misteriosa e encantadoramente as lâminas transparentes de uma luz, rasgando as trevas de alto a baixo. Eram raios que se espargiam, iluminavam a mata e refletiam a majestosa figura do pajé de nossa tribo. Ele socorreu-nos imediatamente, cuidando da minha mãe. Libertou minha avó, muito abatida, e ela libertou meu tio e os demais. As amigas da moça estão espantadas com a narrativa. Durante alguns dias, sob os cuidados do pajé, minha mãe resistiu aos ferimentos, tão lúcida como nos encontramos nesse momento. Mãe e filha estão arrependidos de terem estimulado a moça
a narrar os episódios traumáticos da família, mas respeitosas continuam ouvindo com atenção. Ainda enferma na rede, minha mãe pediu-me, tentando ocultar a dor dos ferimentos provocados pelos projéteis e a pólvora, para jamais abandonar o nosso povo, que desse atenção ao pajé, de quem deveria colher os conhecimentos para a vida saudável. E nunca, nunca esquecer de meu pai, a quem tinha dificuldade de pronunciar o nome, apelidando-o por isso de Sol da Noite. Uma estrela livre, em torno de quem ela sempre haveria de gravitar, juntando-se a ele de vez em quando, de tempo em tempo, como num eclipse. Falou-me de seu amor por ele, falou-me ainda da preocupação dele com ela. Disse-me que por vezes ele tentou levá-la ao assentamento. Em outros momentos, tentou levá-la para passear na cidade, prometendo voltar no momento em que ela desejasse. Mas ela recusou todos os convites. Dizia que ficava sempre muito agradecida e sensibilizada, mas nunca saíra do seio e da convivência da tribo sob qualquer pretexto. E não sairia. Contou-me que ela era filha de um regatão português, um judeu de olhos esverdeados como a floresta. Em um momento apresentava-se mais claro, no outro um verde mais pronunciado. Ao falar sobre meu pai, ela ria, um riso que até hoje não compreendo. Um sujeito adorado na tribo. Sheila para, toma um pouco de água. Nos dias de padecimento, ela alisava tanto as minhas mãozinhas e minha cabeça pequenina, enquanto eu soluçava e chorava, chorava e soluçava. Imaginem. Chegou a conhecer o seu avô materno? Pergunta a filha de Mademoiselle. Não, desapareceu muito antes do meu nascimento, mas minha avó contava que ele chegava em uma chalana vendendo bugigangas. Chegava sempre acompanhado de cantores, tocadores de instrumentos, engolidores de fogo, animadores teatrais. Essas coisas de alegria. Quando ele chegava, a aldeia se transformava em uma grande festa. A criançada vibrava. Sua presença era sempre muito aguardada e sempre muito bem-vinda. A tribo nutria por ele sentimento de imensa gratidão. Contam que um dia ele voltou de longe para levar à aldeia 2 guaranis. Os índios haviam sido aprisionados por um grupo de desalmados encomendadores. Ele negociou com os odiosos homens e conseguiu resgatar os 2 guerreiros, reconhecidos de nossa tribo, sem aceitar absolutamente nada do que o cacique tenha oferecido como recompensa.